Graças e paz. Tudo bem? Graças a Deus, não é? Que bom. Olha, que beleza, hein? Se nós estamos com sede, Ele é a água, né? Que vem que matar a nossa sede, né? Se estamos com fome, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se nós estamos tristes, Ele vem com o seu amor e nos alegra, né? Se nós estamos lutando, Ele é aquele que luta conosco, não é verdade? E vence e nos entrega a vitória. Glória a Deus. Quero dizer para você, meu irmão, que nessa noite, tanto eu quanto você temos a grande oportunidade de adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade, né? De louvar o seu nome, de engrandecer o seu nome. Para isso fomos chamados. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero dizer para você que prepare o seu coração para o que o Senhor tem para nós nessa noite. Não perca essa oportunidade, mas aproveite bem, porque o tema hoje é um tema bastante pertinente. No domingo atrasado eu falei um pouco à noite sobre oração, e eu gostaria de continuar esse tema com os irmãos hoje, mais uma vez, conversando sobre esse assunto tão necessário e urgente nos dias de hoje. Oração é o nosso tema de hoje. Por isso, eu já te convido para orar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai eterno, é em nome de Cristo Jesus que nós queremos te agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Pai querido, toma cada coração nesta noite, Senhor, domina pelo Teu Espírito os nossos pensamentos. Senhor, prepara o nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, nesta noite, para o louvor da Tua glória. Seja feito, Senhor, a Tua vontade nesta noite. Que prevaleça, Senhor, a Tua vontade nesta noite na nossa vida. Abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender e entender a Tua grandeza, o Teu amor, graça e misericórdia, a Tua bondade, Senhor. Meu Deus, abre o nosso coração nesta noite para compreender o quanto a Tua bondade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que nesta noite o nosso coração, papai, seja inundado pela Tua graça, seja inundado pelo Teu amor, seja inundado pela Tua bondade, Senhor. Que o nosso coração seja aberto pelo Teu Espírito, assim como o Espírito abriu o coração daquela mulher enquanto Paulo orava, para ela entender a grandeza de Cristo. Senhor, que nessa noite todo bloqueio seja quebrado, Senhor, todas as armas do inimigo sejam derrubadas nesta noite, que os corações sejam livres, libertos, para entender e compreender a Tua grandeza, o Teu amor e bondade, Senhor. Pai, nesta noite, Senhor, é em nome do Teu santo Filho Jesus, que nós queremos Te pedir, Senhor, vem, Senhor, com um bálsamo, Senhor, da Tua paz, do Teu consolo sobre o nosso coração, para que nós tenhamos calma nesta noite, para compreender com tranquilidade a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor está nos falando, porque eu creio, Senhor, que este foi o tempo que o Senhor preparou para nós, para que nós possamos receber e sair daqui transformados pelo poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro a carta de Paulo aos Filipenses, né? No capítulo 4, porque nós vamos, antes de começar propriamente dito a mensagem, nós vamos ler um texto que está no versículo 6. Filipenses 4, 6, para dar aqui o início à nossa ministração de hoje. Você que nos vê pela internet, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, que a vontade do Senhor seja feita na sua vida. Filipenses 4, 6, diz assim a palavra do Senhor: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graça.
as nossas necessidades, as nossas petições, existe uma maneira correta de se fazer. E o texto nos diz que é o seguinte: elas sejam conhecidas de Deus pela oração e pela súplica. Às vezes, nós queremos apresentar as nossas petições a Deus, mas lá pelo meio da nossa conversa, já não dá mais para entender quem é que manda na história. Na maioria das vezes, nós começamos a dizer a Deus o que Ele tem que fazer, quando, na verdade, a nossa situação deveria ser: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Imagine você, meu irmão, e eu, chegando na casa de Deus, batendo na porta, Ele sai e atende: oi, tudo bem? Sim, Senhor, está tudo bem. Eu vim aqui dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer, e eu tenho apenas 30 minutos para te falar, e depois eu preciso ir embora. As nossas orações, a maioria das vezes, são assim. Quando, na verdade, é o Senhor que bate na porta do nosso coração, vamos usar essa figura de linguagem, é o Senhor que bate na porta do nosso coração e diz assim: opa, eu quero tantas horas do teu tempo hoje. Porque, afinal de contas, Ele é Deus. Ele é o Senhor. Não sou eu o Senhor do tempo. Não sou eu que determino na oração. É Ele que determina. Eu estou apenas e tão somente apresentando a Ele as minhas necessidades. Eu estou apresentando a Ele as necessidades do ministério. Eu estou suplicando a Deus, como diz a palavra, que as vossas necessidades sejam conhecidas de Deus pela oração e pela súplica e pela ação de graça. É tempo da igreja acordar para esse santo ministério, oração. As coisas estão acontecendo no mundo e muitas delas estão escondidas dos nossos olhos, e isso só vai ser revelado para a igreja se a igreja buscar em oração. Como é importante nós entendermos o nosso papel como igreja. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos, nós fomos capacitados, nós fomos munidos de armas espirituais, nós recebemos autoridade. Tudo isso recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para quê? O Paulo diz que nós somos soldados. Ele usa uma figura de um soldado romano. Então nós fomos chamados para fazer algo. Nós fomos chamados para exercer uma função na representação de um reino. O reino de Deus. Eu quero provocar você nessa noite, para entender o preço que foi pago por nós, para que nós sejamos aqueles que falaremos em nome do nosso Rei, do nosso Senhor. Não fomos chamados tão somente para sentar nesses bancos. Não fomos chamados tão somente para dizer somos cristãos. Nós fomos chamados para viver
o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. É bom, é gostoso, quando a gente tem o conhecimento da palavra. É bom quando uma igreja tem o conhecimento da palavra. É bom, é ótimo, é necessário. E o poder? E o poder? Cadê o poder? Cadê os milagres? Aonde eles estão? Deus mudou? Deus não mudou. Nosso Deus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. Ele não muda. Portanto, o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias de morto, esse mesmo Jesus mora em nós, pelo seu Espírito, está aqui nesta noite, e é poderoso do mesmo jeito, poderoso, poderoso, poderoso Ele é. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Obviamente, amados, é difícil viver a igreja primitiva. Nas condições, nos tempos, cultura, tudo isso não dá. Mas o poder da igreja primitiva é o mesmo poder de hoje. É o mesmo Jesus. Então não dá para tirar a igreja primitiva nos aspectos culturais e nos aspectos espirituais de poder e glória, porque o mesmo Jesus da igreja primitiva é o mesmo Jesus da igreja batista do Parque América e de todas as igrejas que verdadeiramente adoram a Jesus no Brasil e no mundo. Não é verdade? Então, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E entre elas, que a igreja anda nessas colunas: amor, uma igreja que não ama não é cristã. João capítulo 17. Comunhão, uma igreja que não tem comunhão não pode ser de Cristo. João capítulo 17 também. Sã doutrina, coluna da igreja, sã doutrina. Deuteronômio 32, do versículo 1 até o 2, ele diz assim: céus e terra, ouça as palavras da minha boca. E ele vai dizer: que a minha doutrina seja como gotas, como orvalhos. E oração. Oração. Perguntaram um dia para Jonathan Edwards, é isso? De onde vem tanta força para você pregar para 12.000 pessoas todo domingo? Ele disse: a força vem da reunião de oração toda segunda-feira. É uma usina de força na igreja. Oração. Obviamente, amados, que nós não somos daqueles que declaramos que a nossa oração é poderosa. Mas nós oramos aquele que é o Todo-Poderoso. E Ele faz. Porque é promessa. É promessa do Senhor. Se nós formos pegar a vida de oração de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Você sabe que Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles vão apresentar, cada um vai apresentar Jesus de um ponto de vista. Lucas, por exemplo, um médico, serviu a Paulo na segunda prisão dele em Roma. Lucas é um pesquisador. Lucas era um cara estudioso. Ele escreve o Evangelho de Lucas e também escreve Atos dos Apóstolos. Ele diz: olha, para mim escrever Atos dos Apóstolos, eu fiz uma minuciosa pesquisa sobre Jesus.
E ele apresenta Jesus, Lucas é quem mais apresenta a humanidade de Cristo. Só para você ter uma ideia do que eu estou te dizendo, amado, Mateus vai falar sobre as orações de Jesus em 4 partes. Marcos também vai falar 4 vezes. Lucas vai falar 10 vezes. Somente Lucas vai dizer que quando Jesus se batizou, ele estava orando. Mateus não fala isso. Por quê? Isso tem um propósito. Mostrar-nos a vida de oração de Jesus Cristo. Ora, Jesus é Deus. Ele precisava orar? Quem, se ele é Deus? Mas existem princípios. Jesus era homem. E por isso precisava dessa comunhão com o Pai. E o meio pelo qual a igreja tem comunhão mais com o seu Deus, qual é o meio? Oração, amado. Oração. Oração é conversar com Deus. Diálogo. E nessa oração, começa em Mateus capítulo 6, onde Jesus começa dizendo, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que está no céu. Eu estou orando ao meu Pai. Agora veja, ele está onde? Céu. Eu estou na terra. O que ele está dizendo é que ele está muito acima. É alguém que está embaixo, orando, pedindo, suplicando a alguém que está em cima. De tudo e de todos. A necessidade de orar. Então Lucas vai destacar, no mínimo 10 orações de Jesus, 10 situações em que Jesus está orando. Por exemplo, em Lucas 5,16, Jesus se retirava para orar. Não vai dar para você pegar todos os versículos, porque isso aqui é só para a gente entender aqui, depois pode ficar gravado, se você quiser ver. Eu vou citar rapidamente para você. Lucas 5,16, Jesus orava com os seus discípulos. Lucas 6, 12, Jesus passou a noite em oração. Isso é importante. Lucas 6, 12. A noite em oração. Lucas 9, 18. Jesus orava com os seus discípulos. Lucas 9, do 28 e 29, Jesus, quando ele é transfigurado, ele estava orando. Em oração. Lucas 11, 1. Jesus ensinava os discípulos a orar. Lucas 22, 32. Jesus roga ao Pai pela vida de Pedro. Lucas 22, 40. Jesus disse, orai para que não caia em tentação. Lucas 23, 34. Jesus está na cruz, orando. E enfim, Lucas 23, 46, quando o Senhor entrega o seu Espírito a Deus, ele faz isso como? Clamando, orando. Amados, será que nós precisamos de oração? E o próprio Jesus teve uma vida de oração, e por ter essa vida de oração, venceu todas as batalhas que enfrentou. Para ele escolher os 12 discípulos, ele passou a noite toda em oração. Depois que antes dele andar sobre as águas, ele passou a noite toda em oração. Portanto, a oração é para nós, igreja. Oração é para nós. E louvado seja Deus que nós temos ajudador. O Espírito Santo nos ajuda.
intercede por nós, porque não sabemos como orar. Olha quantas oportunidades estamos perdendo. Se eu não sei orar, eu peço ajuda para o Espírito Santo e Ele me ajuda. Então, amados irmãos, oração é para nós que somos igrejas, é para nós que somos irmãos. Cada um de nós devemos ter a nossa vida de oração. E aí, prepare o seu coração para o que vai vir agora. Eu quero falar para você, depois dessa introdução, as bênçãos da oração. Abra bem os seus ouvidos, entenda com o seu coração, porque o Senhor vai nos falar. E eu vou falar isso para vocês, amados, porque Jesus falou para mim. Eu orei ao Senhor, eu pedi direção a Deus. Veja, quando você tem uma vida de oração, você é vitorioso contra as tentações do maligno. Jesus Cristo disse em Lucas 22:40, orai para que não entrem em tentação. Meus irmãos, o diabo está à espreita em muitos lugares. E ele não tem nenhum problema em nos tentar. Imagina o coração dos jovens nesse mundo tenebroso. A família. Cada vez que nós saímos de casa, as tentações vêm como água. No coração dos jovens na escola, por exemplo, na universidade, o inimigo se apresenta com uma roupa bonita, um prato gostoso, num país onde a mídia determina o que você deve ler, ouvir, assistir, os lugares aonde você deve ir. O inimigo tem conhecimento de tudo isso e nos tenta de várias maneiras, por vários caminhos, de várias formas. O inimigo nos tenta. E olha o combate que Jesus nos ensinou: orai, para que não entres em tentação. O fato de orarmos pela nossa família pode dar livramento aos nossos filhos, à nossa esposa. O profeta Samuel, o maior profeta, sacerdote, juiz que Israel já teve, ele disse: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Oração. Quantos livramentos nós recebemos pela oração a Deus? De Jesus. Orar não é um exercício fácil. Não é bom levantar 4 horas da madrugada. Com sono, às vezes vai dormir meia-noite já. Mas é necessário. A oração que você fez pela madrugada te sustentou durante o dia, te deu livramentos para você e a sua casa. Os nossos filhos voltaram da escola em paz. A nossa esposa do trabalho, nós do trabalho, tivemos vitórias. Deus nos prosperou pela oração, amados. Pela oração. Quantos homens não saem da sua casa para trabalhar pela manhã e a esposa fica em oração para trazer de volta, reconhecendo os perigos da sua profissão? E o Senhor traz de volta. Quantos filhos não chegaram em casa e não disseram: papai, mamãe, hoje Deus me deu um livramento. Oh, glória, meu filho, glória a Deus, Deus te deu um livramento. Nem sabe ele que aquela mãe passou horas em oração para livrá-lo, pedindo ao Senhor que o livre.
Amados, é necessário abrirmos os olhos para ver essa bondade do Senhor, essa graça viva de Cristo, esses livramentos, todos os dias. As nossas crianças crescem, jovens, adultos, adolescentes, protegidas por Deus, pelas orações do papai, da mamãe, dos irmãos. Quando as enfermidades chegam, qual é o primeiro caminho que nós tomamos? O caminho da oração. Liga para o irmão, coloca no grupo de intercessão. Olha, ora por mim, por favor, ora pelo meu filho, pela minha mãe. Oração. Oração. E aí, amados, quantas respostas grandiosas o Senhor tem trazido. Quantos milagres o Senhor tem feito. Quantas vezes o Senhor tem ouvido e respondido às nossas orações? É porque nós somos bons? Não! É porque Ele é bom. É porque Ele é misericordioso. É porque Ele é bondoso. É porque Ele se compadece do seu povo. É por isso que Ele responde às orações. Pelas orações, Jesus Cristo disse: orai, porque as tentações sobrevirão. Uma outra bênção da oração é que pela oração você pode ver pessoas libertas. É um mandamento. Veja bem, Paulo está pregando o Evangelho. E existem ali muitas pessoas que entenderam o que Paulo estava dizendo. E entre eles que não entenderam, tinha um que não entendeu. O nome do sujeito era Elimas, é isso? Elimas, esse camarada aí. O sujeito era um mágico, um encantador, esse negócio todo. E esse cara, ele atrapalhava o apóstolo Paulo, porque ali havia uma renda dos seus negócios, inclusive. Veja bem. Paulo, então, depois de angustiado com aquilo, ele vai dizer para ele o seguinte: olha, filho do diabo, até quando tu vai atrapalhar o caminho? Paulo, então, diz para aquele homem o seguinte: virá trevas sobre ti, tu ficarás cego. E o texto diz que aquele homem, naquele mesmo instante, perdeu a sua visão, ficou cego, tateava, procurando alguém que pudesse o conduzir. Pergunto eu para você nessa noite, meu amado irmão: as pessoas que estavam ali, vendo aquilo acontecer, gerou temor no coração delas? Sem dúvida. Sem dúvida, gerou temor no coração de pessoas que estavam ali. E pessoas se converteram. Por que isso? Porque nós, que somos igreja, que somos filhos de Deus, nós recebemos autoridade. E essa autoridade, ela precisa ser usada com sabedoria e com discernimento. Então veja, se você está trabalhando a vida de alguém,
evangelizando uma família, o diabo vai querer atrapalhar você. Entenda isso. Ora, pastor, já aconteceu com você? Já. Napoleão, já andei muito com o Napim, lá no Toca, por exemplo, em vários lugares. E quantas vezes o inimigo não tentou nos atrapalhar e até nos atrapalhou? E aí eu te pergunto, você é filho? É filho? Recebeu autoridade? É hora de usar essa autoridade. Sabe por quê? Porque se o inimigo conseguir te vencer, então saiba que, em um determinado momento, o inimigo ganhou a batalha. Ganhou a batalha por uma vida. E Jesus Cristo disse que ele não perde uma vida para o inimigo. Ele não perde. E Jesus Cristo mora em mim e em você. Por quê? Porque a nossa vitória, a vitória do reino de Deus, vem pelo trabalho da igreja nas nações. Nós enfrentamos dificuldades? Sim. Enfrentamos. É indiscutível isso. Mas entenda, Jesus Cristo sempre sairá vitorioso. Sempre sairá vitorioso. Então, às vezes por uma vida, ou quando não temos uma vida de oração, nós sofremos alguns embates e até perdemos algumas batalhas. Nós, não o Senhor. Quer ver uma coisa? Atos capítulo 5. Tem ali um casal bem conhecido, Ananias e Safira. Eles faziam parte do grupo de pessoas que seguiam os apóstolos. E eles cometeram um erro grave. Entenda isso aqui. Eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade e resolveram reter uma parte e a outra eles levaram para os apóstolos. O problema é que eles mentiram. E o Pedro vai dizer para eles assim: Ananias, por que tu deixaste Satanás encher o teu coração, fazer isso contigo? Mentir desse jeito. Tu não mentistes a homens, mas a Deus. Agora vamos pensar. E Ananias e Safira tivessem orado antes, eles tinham feito isso? Não tinham. Sabe por quê? Porque eu não conheço alguém que acabou de levantar de um tempo de oração com o Senhor, verdadeiramente quebrantado, e logo em seguida vai sair mentindo. Não, amados, não. A oração, ela traz santificação. A oração a Deus, ela traz uma nova consciência. É pela oração que nós falamos com o Senhor e o Senhor fala conosco. Como é que você vai dobrar os joelhos, ter um tempo de oração com Deus, quebrantado na presença do Senhor, se arrependendo, pedindo perdão, suplicando, e logo em seguida vai sair mentindo? Não. Você está constrangido. Isso causou uma morte na igreja, duas na igreja primitiva. Ananias e Safira foram mortos. E olha quem encheu o coração daquele casal: o inimigo. Ou seja, nesse caso, o inimigo acabou logrando o quê? Êxito. O Tiago, lá em Tiago 4,7, ele diz o quê? Resista
ao diabo. Como é que se resiste? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá. Como é que eu me sujeito a Deus? Pela leitura da palavra, pela oração, pelo jejum, pela obediência. Eu estou me sujeitando a Deus. Quando eu estou me sujeitando a Deus, Deus está me fortalecendo, me capacitando, abrindo os meus olhos, fortalecendo o meu coração, livrando os meus pés de resvalar no pecado. Tudo isso, amados, pela oração, sujeitando-vos a Deus e resistindo. Entenda que o fato de você se sujeitar a Deus não impede que o inimigo te tente. O Tiago diz assim: alegrai-vos quando passardes por várias tentações. Uma coisa é você ser tentado pelo inimigo, outra coisa é ceder à tentação. O inimigo nunca vai nos deixar de tentar. Uma hora ou outra ele vai tentar alguma coisa. Mas se nós estivermos sujeitos a Deus, rendidos a Deus, nós vamos resistir. Portanto, orar, amados, orar nos fortalece para não cair em tentação, para não ter os pés laçados pela tentação do inimigo. Portanto, orai, orai. Nunca desfalecer. Perguntaram para uma senhora uma vez: como é que faz para orar sem cessar? O tempo todo orando? Falou: como é que você faz? Ora, se eu estou lavando a louça, eu peço: Senhor, me lava, me deixa bem limpinho, como eu estou deixando essa louça limpa. Se eu estou passando o pano em um móvel, eu digo: Senhor, me deixa bem limpinho, como eu estou deixando esse móvel aqui. É uma maneira inteligente de falar com Deus. E nós temos uma grande vantagem: nós podemos orar, lá dentro, sem falar. E o mais maravilhoso, Ele ouve. Viu como o nosso Deus é maravilhoso? Tu fala no teu coração e Ele ouve, entende, responde. Que Deus tremendo! Antes que saia uma palavra da minha boca, o nosso Deus já conhece. Deus maravilhoso é esse? A Sara Farias tem um louvor, o nome do louvor é Traduz, Pai. Eu sempre toco lá nos programas de rádio esse louvor, porque é lindo. Deus entende até as nossas lágrimas, né? Então, orar, amados, vai nos dar vitória contra a tentação. Orar também nos santifica. Se você ler Romanos 6:22, o que diz? Liberto do pecado, feitos servos para Deus, para o quê? Para a santificação. Romanos 6:22. Vamos lá? Rapidinho. Relógio é meu inimigo. Romanos 6:22 diz assim: porque eu me encontrar. Achei aqui. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Amados, que texto lindo, não é? Mas agora, libertados do pecado, fomos libertos. O pecado não é mais o nosso Senhor, não é mais autoridade sobre nós.
Porque nós fomos libertos pelo grande libertador, o Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou do pecado. Ele nos fez o quê? Feitos servos para Ele. Nós éramos servos do pecado, agora somos servos de Jesus. Servos de Deus, livres em Cristo. Aí ele diz: tendes o vosso fruto para a santificação. Olha que bênção. Aí ele diz assim: e por fim, a vida eterna. A nossa caminhada, qual é a direção? Vida eterna. Qual é o objetivo? A vida eterna. Aonde está ela? Quem é a vida eterna? Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Ele é a nossa herança. Nós somos herança dele. Ele é o nosso Deus. Nós somos povo dele. Nós somos noiva dele, igreja dele. Ele é o nosso Salvador. A nossa salvação é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, glória, glória. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses 4:3, vamos mais um pouquinho? 1 Tessalonicenses 4:3, olha o que diz aí. Diz assim: que texto fantástico. Diz assim: porque esta é a vontade de quem? Amados, esta é a vontade do nosso Deus. Olha que maravilha. A vontade do nosso Deus é o quê? A vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais das prostituições. E aí ele vem trazendo todo um contexto. Mas eu quero frisar nisso aqui, a vontade de Deus é que eu e você viva essa santificação, que é um processo. Como se santificar? Qual é o caminho para essa santificação? Oração. Oração, leitura da palavra, jejum. Oração. Quão importante é orar, principalmente nesses dias. Segundo Tessalonicenses, aí um pouquinho mais na frente, 2:13, olha o que ele diz. 2:13. Ele diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus, por vos ter isso, Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Com qual propósito? Santos. Essa santificação. Amados, como é maravilhoso a gente entender a vontade de Deus para a sua igreja.
vontade boa, agradável, perfeita, vontade de estar conosco. Por isso Ele fez, através do seu Espírito, habita em nós. E aí, para terminar aqui, eu queria compartilhar mais uma bênção da oração com você. Amados, a oração é o meio pelo qual nós também recebemos autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela vem por meio da oração, do jejum, da comunhão com Deus. E aí, você pode acrescentar também a fé. Os discípulos de Jesus estão em um determinado lugar e vem um pai. O pai vem desesperado. Ele traz um filho. O filho dele é lunático. Ora ele cai na água, ora no fogo. Esse pai chega para os discípulos de Jesus e diz assim: dá para resolver o problema do meu filho, por favor? E os discípulos tentam, mas não conseguem. Não conseguem. Jesus Cristo chega. E o pai vai até Jesus e fala assim: o senhor pode ter misericórdia do meu filho? Ele é lunático. Ele tem um problema que estou vendo a hora de tirar a vida dele. E Jesus disse assim: tá bom, traz o menino aí. Jesus vai e liberta o menino, expulsa o demônio, e o menino está são, está tudo certo. Mas aí tem uma conversa depois dos discípulos com Jesus. Qual é a conversa? No particular, eles disseram assim: por que nós não conseguimos libertar aquele menino, resolver o problema daquele menino? Qual foi a resposta de Jesus? Primeiro, Jesus ficou indignado com eles. Até quando essa geração perversa? Ele diz assim: sabe por que vocês não conseguiram? Porque existem, ou esta casta de demônio, ela só sai com jejum e oração. Mas antes ele diz assim, ó: a fé de vocês é muito pouca. Pequena fé é a fé de vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa: oração expulsa demônio? Jejum expulsa demônio? Se você estiver com a barriga cheia, você não expulsa demônio, não? Quem é que expulsa demônio? Quem é que manda demônio embora? Ele vai em nome de quem? Então por que Jesus está dizendo assim: essa casta de demônios só sai com jejum e oração? Do que Jesus está falando? Autoridade espiritual. Incredulidade. Ora, se nós não tivermos autoridade espiritual vinda de Jesus, pode fazer o que fizer, pode fazer jejum, oração, o que quiser, a autoridade se recebe. Jesus Cristo disse: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E eles voltaram dizendo: Senhor, é maravilhoso ver os demônios se rendendo, indo embora em teu nome. Jesus disse: não se alegrem por isso não, se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida, porque eu via Satanás cair do céu. Jesus Cristo disse, como um raio, autoridade espiritual, em oração, em jejum, em busca. Jesus pode nos dar autoridade espiritual. Nós temos as nossas armas, e elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do inimigo, e tudo aquilo que se levanta contra Deus. O que é que o Senhor está dizendo? O que Paulo está falando aqui?
Ele está dizendo assim: olha, você é alguém que recebeu autoridade espiritual, que tem acesso às armas espirituais, para destruir as fortalezas espirituais. Ou seja, nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, libertados do pecado e agora servos de Deus, nós estamos munidos de armas espirituais para destruir as fortalezas espirituais do maligno. Nós estamos munidos. Tome posse disso nessa noite. Tome posse dessa verdade, tome posse dessa palavra e saiba que você foi chamado para ser um vitorioso no reino de Deus. Mas isso é preciso buscar em oração e jejum. A igreja precisa orar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa entender. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: eu oro para que vocês sejam cheios do entendimento, para que Cristo revele a vocês a sua vontade. E isso, amados, é o que a igreja precisa nesses dias. Buscar Cristo Jesus em oração. Eu creio que nós estamos diante de um novo desafio, principalmente a liderança desse ministério está diante de um novo desafio que vai necessitar de muita perseverança, coragem, insistência, fé para avançar. E a minha oração é: Senhor, nos fortalece, para que nós não venhamos desfalecer. E eu creio que brevemente, esse desafio se tornará a cada dia mais intenso. Mas eu creio, amados, eu creio que virá grandes resultados. Se você crê, diga amém. Fique de pé, por favor. Vamos terminar orando. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse tempo. Senhor, revela-nos, ó Deus, a tua vontade, Pai, pelo teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, do teu conhecimento, da tua inteligência espiritual, Senhor, para que nós possamos entender quão grande e bom é o Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos te apresentar nessa noite os nossos filhos, Senhor, as crianças desse ministério, te pedindo, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor os guarde, e o Senhor dê livramentos de todos eles, Pai, livramentos do inimigo, das tentações, Senhor, porque a tua palavra declara que eles são herança do Senhor, e nós cremos que o Senhor nos deu, e todos serão uma bênção nesse ministério, em algum lugar por onde andares, eles serão uma bênção, nós cremos, em nome de Cristo Jesus, amém, glória a Deus.